O estúdio estava agitado. A plateia já sabia que o que estava prestes a acontecer seria um dos confrontos mais esperados dos últimos tempos. De um lado, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que sempre foi uma figura de destaque dentro da política. Conservadora, conhecida por seu apoio incondicional ao governo de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, Fátima Bernardes, apresentadora de renome ícone da TV Globo, e uma das vozes mais influentes do Brasil, com uma postura firmemente progressista e uma presença constante nas discussões sobre política e sociedade. A apresentadora, do programa ciente de que esse seria um confronto épico, iniciou o debate com uma provocação estratégica. Hoje temos um embate muito interessante. De um lado, Michele Bolsonaro, que é vista por muitos como uma defensora das causas conservadoras, e do outro Fátima Bernardes, uma das figuras mais importantes da mídia brasileira, que sempre se posicionou de maneira contrária a essa linha. O que esperamos hoje é um debate sobre os valores que moldam a sociedade brasileira. Michele, com sua postura firme e seu olhar confiante, não hesitou e, com um tom direto, respondeu: Fátima, eu entendo que você tem uma posição muito clara sobre certos temas, mas o que você não consegue ver é que o Brasil está dividindo sua moral e seus princípios. Você fala de inclusão de direitos, mas o que realmente precisa ser discutido aqui é a manipulação da mídia e a falta de respeito com as famílias brasileiras. O que você e tantos outros da mídia não entendem é que nós não podemos mais viver de uma narrativa única, onde tudo o que não se encaixa com sua visão política é desacreditado. A plateia ficou em silêncio, alguns com olhares curiosos, outros já preparados para a troca de farpas. Fátima Bernardes, com sua postura calma e caracteristicamente educada, olhou para Michele e com um sorriso começou a responder. Fátima Bernardes, sentindo a intensidade das palavras de Michele Bolsonaro, não hesitou em responder, mas com a calma que a caracterizava. Ela sabia que para se destacar teria que ir além de um simples ataque e trazer à tona questões que preocupavam muitos brasileiros. Michele, eu entendo que você tenha uma visão muito crítica sobre a mídia, mas o que você não percebe é que a luta por liberdade de expressão não pode ser seletiva. Eu defendo um Brasil mais justo, onde as pessoas têm o direito de falar, mas também de serem ouvidas. E ao contrário do que você acredita, a mídia não está tentando manipular a população, mas trazer à tona debates necessários sobre desigualdade e direitos humanos e os desafios que o Brasil enfrenta. O que você chama de manipulação da mídia é, na verdade, um esforço para expor a realidade e a diversidade de ideias. A plateia estava atenta, muitos ainda observando com cautela as palavras de Fátima. Ela falava com convicção, mas Michele, sem perder tempo, a interrompeu com uma resposta afiada. Fátima, você pode falar de diversidade de ideias, mas a realidade é que você tem usado sua posição para promover uma narrativa única. A sua visão de justiça está muitas vezes desconectada da verdadeira realidade de milhões de brasileiros. Você fala sobre direitos humanos, mas se esquece de que a verdadeira justiça começa quando as famílias podem educar seus filhos sem serem manipuladas por uma agenda de esquerda que tenta afastar a verdadeira moralidade da sociedade brasileira. A plateia reagiu com murmúrios, alguns apoiando Michele, outros ainda em dúvida, mas todos estavam ansiosos para ver como o embate continuaria. Fátima Bernardes, com um sorriso forçado, tentou retomar o controle. Não é sobre moralidade, Michele. O que estamos vendo é um retrocesso. Quando você fala sobre verdadeira moralidade, você está se referindo a um conjunto de valores que são sim questionáveis em um país democrático como o Brasil. A democracia não se baseia em uma moral única. Ela se baseia na liberdade e na igualdade de valores que a esquerda defende, ao contrário do que você imagina. Michele, percebendo a oportunidade de fortalecer sua postura, concluiu com uma fala incisiva, sem perder o tom calmo, mas decisivo. Você fala de liberdade, mas se esquece de que a verdadeira liberdade está naquilo que é transmitido para a sociedade. E hoje a mídia e muitas figuras públicas como você estão usando essa liberdade para promover uma agenda que visa dividir e não unir o Brasil.
E é por isso que muitas pessoas estão começando a se perguntar o que realmente está sendo dito nas entrelinhas da narrativa política e midiática. Com a plateia visivelmente dividida, Fátima, percebendo que sua resposta não havia sido o suficiente, preparou-se para continuar a discussão. Mas antes de falar, Michele, com a voz firme, fechou o capítulo dessa rodada do debate com uma observação impactante. O debate entre Michele Bolsonaro e Fátima Bernardes se tornava cada vez mais intenso. O que parecia ser uma conversa educada sobre diferenças de opinião se transformava em um verdadeiro embate ideológico. A plateia estava visivelmente dividida e as palavras de ambos estavam tocando em pontos sensíveis da política brasileira. Fátima, tentando recuperar o controle da situação, fez uma última tentativa de refutar as acusações de Michele. Michele, você fala em divisão e manipulação, mas o que você está fazendo agora é simplesmente combater a diversidade de pensamento. Eu entendo que a sua visão política é profundamente conservadora, mas negar o direito de expressão de outras correntes de pensamento não vai nos levar a lugar algum. O Brasil precisa de união, e essa união passa por respeitar as diferenças e construir pontes e não cavar abismos. Michele, com o rosto impassível e a voz firme, rebateu imediatamente. Fátima, você fala em respeito às diferenças, mas a verdade é que o que você defende é uma agenda que tem contribuído para a fragmentação da sociedade brasileira. O que você chama de construir pontes é, na verdade, permitir que uma ideologia extremista se espalhe sem questionamento. Você e muitos da mídia têm promovido a ideia de que a moralidade tradicional é ultrapassada, quando na verdade ela é o alicerce da nossa sociedade. As pessoas estão cansadas de ver valores familiares sendo atacados, enquanto ideologias radicais são exaltadas como o novo normal. A plateia, que antes estava em um silêncio tenso, agora começou a reagir. Muitos aplaudiam as palavras de Michele, outros estavam visivelmente incomodados com a sua postura agressiva. Fátima, sem perder a compostura, tentou dar sua resposta final. Você se coloca como defensora dos valores tradicionais, mas o que você não consegue entender é que o Brasil está mudando, Michele. A política está evoluindo, a sociedade está se transformando e aqueles que insistem em manter um discurso retrógrado estão ficando para trás. A inclusão, o respeito às diferenças e a luta por direitos são o futuro do Brasil e não podemos continuar caminhando para trás com essas ideias ultrapassadas. Michele, com um olhar direto e decidido, não deixou de desafiar Fátima. Fátima, a inclusão que você tanto prega não é o que você diz ser. Está mais para um controle ideológico do que para um movimento genuíno de aceitação. E é por isso que o Brasil precisa começar a questionar o que está sendo propagado pela mídia e pelas figuras públicas como você que insistem em distorcer a realidade. E é justamente por isso que um livro como o Manual do Patriota Cristão está ganhando tanto destaque. Esse livro expõe a verdade sobre a manipulação da mídia, sobre como as grandes elites estão tentando controlar a narrativa e afastar a fé cristã da nossa sociedade. Com essas palavras, Michele não apenas reafirmava sua postura, mas também lançava um novo desafio a Fátima e a todos que estavam assistindo. A plateia estava novamente em choque, alguns em aplausos, outros em murmúrios, mas todos conscientes de que a conversa havia alcançado um novo nível de tensão. Nos dias que se seguiram ao confronto ao vivo, a repercussão do debate entre Michele Bolsonaro e Fátima Bernardes foi gigantesca. As redes sociais explodiram com discussões acaloradas, e o nome das duas figuras estava em todos os lugares. O episódio rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados do momento. A hashtag Michele vs Fátima dominava o Twitter, com milhares de pessoas comentando e compartilhando suas opiniões sobre o que haviam assistido. Enquanto alguns estavam completamente do lado de Michele, considerando-a uma defensora da moralidade e dos valores familiares, outros apoiavam Fátima, defendendo sua visão progressista e sua luta pelos direitos humanos. Michele provou que a direita no Brasil não está mais se escondendo. Ela enfrentou Fátima de frente e mostrou como o país precisa de uma renovação nas ideias políticas. É hora de mudar de verdade, comentou um seguidor no Twitter,
acumulando milhares de curtidas e retweets. Por outro lado, muitos outros questionavam a abordagem de Michele e a viam como alguém que estava apenas promovendo um retrocesso social. A verdadeira inclusão vem do respeito às diferenças, não da imposição de uma moral única e arcaica. Fátima tem razão. Precisamos olhar para o futuro, não para um passado que já não faz mais sentido para a maioria do povo brasileiro, escreveu outro internauta em clara defesa de Fátima Bernardes. Na mídia, o debate foi tratado como uma batalha ideológica. Alguns programas de notícias usaram o confronto para destacar a crescente polarização no Brasil, enquanto outros discutiram as implicações de figuras públicas como Fátima e Michele utilizarem suas plataformas para influenciar politicamente o país. O que estamos vendo aqui é um exemplo claro de como a política se infiltrou em todos os aspectos da nossa vida. Até mesmo a moralidade e os valores familiares estão sendo usados como armas de debate, afirmou um jornalista em um programa de TV. O debate ao vivo, portanto, não apenas serviu para expor as diferenças entre Michele e Fátima, mas também gerou uma onda de discussão sobre o papel da mídia na formação da opinião pública, a polarização crescente no país e a constante batalha entre conservadores e progressistas no Brasil. Mas o maior legado do debate foi sem dúvida o impacto do Manual do Patriota Cristão, que ganhou atenção não apenas nas redes sociais, mas também em diversos espaços de discussão política e cultural. O livro se tornou um símbolo de resistência para muitos, enquanto outros o viam como uma ameaça à liberdade de pensamento e expressão. À medida que os dias passavam, o debate entre Michele Bolsonaro e Fátima Bernardes continuava a gerar repercussões em várias esferas. A mídia tradicional, como esperado, tentou moldar a narrativa em torno do confronto. Alguns canais de TV e colunistas de renome tentaram minimizar a força dos argumentos de Michele, argumentando que ela estava apenas jogando para a galera conservadora e que a postura de Fátima era mais representativa da verdade plural da sociedade. Outros, no entanto, viam em Michele uma figura que estava abrindo caminho para a resistência contra um sistema de mídia que, segundo eles, vinha distorcendo a verdade há anos. Os programas de análise política, como os que aconteciam na TV, começaram a gerar discussões sobre os pontos que mais marcaram a troca de palavras, a manipulação da mídia, a ideologia da esquerda e, claro, o Manual do Patriota Cristão, livro que Michele mencionou com tanta força. Se Fátima, a mídia e a esquerda estão tentando censurar esse livro, é porque ele deve realmente dizer algo que não querem que a população saiba, disse um dos comentaristas em um talk show, alinhando-se à defesa de Michele. As redes sociais estavam ainda mais polarizadas. A hashtag Manual do Patriota Cristão tornou-se um dos assuntos mais discutidos do momento, com usuários trocando opiniões fervorosas sobre o conteúdo do livro e o impacto de seu discurso. Em meio aos comentários, surgiram relatos de pessoas que, por curiosidade, haviam procurado o livro online apenas para descobrir como ele estava sendo subestimado ou até mesmo silenciado. Mas a discussão não parou por aí. Muitas figuras da mídia e da política começaram a se envolver no debate. Vários jornalistas foram chamados a opinar sobre a relevância do livro e o quão perigosas poderiam ser as ideias que ele promovia. Quando as elites têm medo de um livro, é porque ele realmente toca em uma ferida aberta da sociedade. A mídia tenta dizer o contrário, mas o fato de estarmos falando sobre isso agora mostra que as pessoas estão começando a acordar para as manipulações, comentou um influente analista político. Enquanto isso, Fátima Bernardes, em diversos momentos, foi vista como alguém que estava tentando preservar uma imagem positiva diante do público. Ao lado de seus apoiadores, ela continuava a defender seus valores progressistas, acusando figuras como Michele de tentar impor uma moralidade retrógrada. A apresentadora, em algumas aparições, continuou a desqualificar a visão conservadora, dizendo: "Eu não posso aceitar que a moralidade de uma sociedade seja definida por um conjunto de valores ultrapassados e excludentes. O Brasil merece mais do que isso." O debate entre Michele Bolsonaro e Fátima Bernardes não apenas deixou uma marca no programa de TV,
mas também provocou uma reflexão profunda na sociedade brasileira. O confronto, que inicialmente parecia ser mais um simples embate político, rapidamente se transformou em um símbolo das divisões que existem no país. De um lado, os conservadores liderados por Michel, tentando preservar valores tradicionais e resistir ao que consideram uma manipulação ideológica, e do outro, os progressistas representados por Fátima, que defendem a liberdade de expressão e os direitos das minorias, buscando um Brasil mais inclusivo e igualitário. O episódio gerou discussões em todos os cantos do país. As redes sociais, como sempre, estavam inundadas de opiniões e a polarização só aumentava. Alguns apoiaram com fervor Michel, vendo nela uma representante dos valores familiares e da luta contra a censura e a manipulação da mídia. Outros, no entanto, se sentiram atraídos pelas ideias de Fátima, que mais uma vez demonstrava sua disposição em defender um Brasil plural, onde todas as vozes pudessem ser ouvidas independentemente da ideologia. O Manual do Patriota Cristão se tornou um dos tópicos mais comentados do momento. Enquanto uns viam o livro como uma resposta necessária aos excessos da esquerda e da mídia, outros o viam como uma ameaça ao pluralismo e à liberdade de pensamento. O que não se podia negar era que o livro, assim como o debate, havia colocado em evidência as tensões políticas e ideológicas que permeiam o Brasil atual. Com a discussão cada vez mais acirrada, as conversas nas ruas, nas redes sociais e nas esferas políticas continuaram. O que parecia ser uma simples troca de palavras ao vivo entre duas figuras públicas, agora se expandia para um questionamento maior sobre o que o Brasil quer ser: um país dividido pelas suas visões contrastantes ou um país capaz de se unir, respeitar as diferenças e avançar juntos. E enquanto Fátima Bernardes e Michel Bolsonaro seguiam suas vidas e seus compromissos, o debate que ambos geraram não parecia ter fim. Pelo contrário, ele acabara de começar. E aí, o que achou desse embate entre Michel Bolsonaro e Fátima Bernardes? Quem, na sua opinião, teve a melhor argumentação e o que você pensa sobre a importância do Manual do Patriota Cristão nesse debate? Será que estamos vendo o surgimento de um novo movimento de resistência contra a manipulação das massas? Deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa discussão porque o futuro do Brasil está em jogo e cada voz tem um papel fundamental na construção desse país. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais debates como esse. Nos vemos no próximo vídeo.